Até onde vai o limite entre compartilhar a própria vida e usar o seu drama para ganhar dinheiro rápido? Você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui, pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. No momento que eram as pessoas questionando a saúde dela, o perfil dela era aberto. Qualquer um podia lá comentar. Os próprios seguidores, quando alguém falava uma besteira dessa, defendiam ela e o comentário estava aberto. Quando ela divulgou o golpe do perfume, foi quando ela trancou o perfil. Que ela não aguentou a quantidade de gente detonando por causa dos golpes, não por causa da doença. Então existe essa distorção na narrativa que me deixa chateado, que parece que as pessoas são más e estão desejando a morte dela, mas a verdade não é essa. Pode existir um ou outro que tá realmente... na internet infelizmente tem muita gente, cara. Sim, mas isso corresponde à minoria. A grande maioria tá atrás dela por conta dos golpes, porque são os próprios seguidores que amam ela, que confiam nela, que caíram no golpe. Uma amiga que se chama Sabrina, ela mora fora e ela tem uma função, ela tem um curso, uma função secreta dentro da Shopee. E quando me alertaram que era um golpe, que eu também tinha caído, porque não fui eu que tive contato. Eu tenho uma amiga que se chama Sabrina. Gente, eu contei pra vocês que eu tô esperando o nosso presentinho de Deus aqui. Então eu quero aproveitar esse momento tão especial pra conversar sobre um assunto que pode ser de muito valor pra diversas mamães, que é o auxílio maternidade. Aproveita pra responder aqui na enquete se você é mamãe ou se você ainda está gestante. O auxílio maternidade é um benefício que pode pagar de R$ 5.528 para mães e gestantes que estão desempregadas. Se você já trabalhou com carteira assinada e tem um filho com menos de 5 anos ou ainda é gestante, você pode entrar em contato com a Serra Ribeiro, que eles vão te ajudar a resgatar esse benefício. Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas essa nova polêmica da Isabel Veloso, que supostamente mentiu sobre o seu câncer terminal, e as várias denúncias de golpes e a polêmica também da sua gravidez em plena fase de cuidados paliativos. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um lado que faz a gente pensar sobre essa tal verdade que ela diz que ela praticamente com sua vida contada, e mostrar também a questão dos golpes que ela divulgou, da questão o que é essa doença que ela tinha, os cuidados paliativos, a questão da gravidez, tudo que envolve o nome dela e a verdade que muitos dizem que ela mentiu. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para ajudar o canal. Também hype muito o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. E também eu deixei aqui um apoio-se para vocês dar uma contribuição, o quanto vocês quiserem, beleza? Então, bora lá. Logo de cara, vamos direto ao ponto. Isabel Veloso ficou conhecida ao compartilhar sua história de vida enfrentando um câncer chamado linfoma de Hodgkin, que possivelmente vocês assistiram, né? Foi no podcast Inteligência Limitada, que até fez o apresentador chorar, comover um monte de gente, isso, aquilo. Ela emocionou, né? Várias pessoas, ganhou milhares de seguidores, milhões de seguidores, virou uma referência para quem busca inspiração e força, porque praticamente, cara, as pessoas viram nela, né, seus familiares, seus amigos, até mesmo elas mesmas, que estão enfrentando certas doenças ou dificuldades na vida. Só que, no meio desse caminho, começaram a surgir várias dúvidas e denúncias sobre o que ela fazia com essa visibilidade toda. O salário Que maternidade. você explicou aí. Que beira a ser um golpe, mas é uma Não coisa... é um golpe, pode ser, mas tipo, é uma pessoa que já não tem dinheiro e ainda vai dividir esse dinheiro com uma empresa, com uma coisa que ela poderia fazer sozinha. Exatamente. E já tinham várias matérias em portais de notícia falando sobre isso. O próprio INSS falando, não, cara... Você acha alguma dessas? Deve achar essa. Bota assim, INSS golpe, salário maternidade. Eu vi que o próprio INSS falou que era um golpe. Tá. Então, se ela tivesse pelo menos a hombridade de jogar no Google, ela ia ver que aquilo ali não era uma coisa boa de se divulgar. Correto? Tá. Porque já tinha saído várias matérias que isso era um golpe, que era uma coisa que é absurda. Mesmo assim, ela não deve ter verificado e divulgou o salário maternidade. O povo caiu matando nela. Tá divulgando salário maternidade. Teve uma assistente social que mandou no comentário: isso daí é golpe porque você pode conseguir de graça. Assistente social mandou um texto lá no comentário. O pai da Isabel ameaçou a menina de processo e ligou pro trabalho dela pra fazer ela perder o emprego. Ele mesmo? Ele mesmo. Joelso Veloso mandou pra ela. Não cai em golpe, Nossa, salário site do maternidade governo. apenas no INSS. Sites e redes sociais que cobram muito multa.
para liberar multa. É porque pega 30%. Para liberar o salário de maternidade não são oficiais e oferecem risco à segurança das pessoas. Isabel Veloso usou sua fama para divulgar produtos e serviços, incluindo medicamentos como Neoloferin, à base de CBD, e chegou a anunciar esquemas de ganhos rápidos em plataformas digitais, como o famoso golpe da Shopee, que está sendo investigado por fraude. Ela mostrava comprovantes de pagamentos, dizia que era possível ganhar dinheiro fácil e rápido, só avaliando produtos online, e isso atrai muita gente, porque o brasileiro, né, vocês sabem muito bem que sempre busca ganhar dinheiro, né, tipo, ter mais renda, que nem esse caso das bets, que eu já fiz um vídeo aqui explicando o que aconteceu. E como eles veem uma figura como ela, né, uma pessoa humilde, entre aspas assim, frágil, que a pessoa pensa, não vai fazer isso comigo, ela não vai divulgar uma coisa que é errada. Né, as pessoas caem naquela ilusão, que nem eu já fiz um vídeo também, que as pessoas acreditam só naquilo e não questionam. As pessoas parecem que confiam 100% na pessoa, na palavra da pessoa, só porque a pessoa tem um rostinho bonitinho, só porque a pessoa tem uma doença terminal, que ela fala mansa. Você repara pra você ver todos esses trejeitos que ela tem. Ela fala mansa, ela é uma menininha, isso, aquilo. E muitas pessoas acabam tendo empatia e acabam fazendo tudo aquilo que ela diz, que nem nesse caso do golpe da Shopee. E o que mais pegou as pessoas, até mesmo eu, que esse medicamento que ela disse que ajudou no tratamento dela, isso, aquilo, porque praticamente ela disse que meio que ajudou a curar a doença dela. E vocês adivinham quem que é o representante dessa marca, desse medicamento? O próprio pai dela. Que até um tempo, quando vazou esse esquema desse medicamento, que é proibido no Brasil você fazer divulgação de medicamentos controlados, sem um acompanhamento médico, vender assim, porque tem um influencer digital chamado Guga Figueiredo. Cara, o cara é excelente, ele faz investigações, ele expõe mesmo a verdade, que eu vou deixar aqui o arroba dele, que ele mostrou que as pessoas que supostamente ia comprar esse medicamento, a pessoa entrava no WhatsApp, passava os dados assim, passava o nome, endereço, e enviava o medicamento sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, sem nada. Aí a gente fica pensando, pô, cara, alguma coisa tá errada aí, alguma coisa tá fedendo nessa história. Não é porque ela, coitadinha, que é isso, aquilo, não é, como que eu posso dizer, não desmerecendo a doença, não desmerecendo tudo aquilo que ela passou, mas, cara, a pessoa está com cuidados paliativos, a pessoa tá com comprometimento na saúde, a pessoa vai ficar divulgando isso porque a maioria das pessoas, quando não tem nenhuma salvação, que nem tá fazendo tratamento, as pessoas estão fazendo tratamento, estão desiludidos da medicina, se uma outra pessoa que também tá passando a mesma dificuldade que você, fala que melhorou sua qualidade de vida, melhorou as dores, isso, aquilo, comprando esse medicamento, usando esse medicamento, você não tem outra alternativa, sabe? Tudo aquilo que você fez não deu certo, mas aí outra pessoa disse que deu certo, você vai fazer, cara. Infelizmente é isso. O brasileiro tem ele é muito emocional, sabe? Até na questão, porque não é fácil, né, gente? A gente fala assim, mas tipo, você tem um familiar, até mesmo você já fez de tudo, não conseguiu ter nenhum resultado. E uma outra pessoa que tá passando pela mesma dificuldade que você, fala que se você usar X, isso, aquilo, você vai melhorar suas dores, vai isso, aquilo. E tá em cuidado paliativo também, né? Tem essa questão, porque ela usa que ela tá em cuidado paliativo, que ela tem certo tempo de vida, que isso, aquilo, que em detalhe. Quando ela fez esse negócio, ela tava com 18 anos, hoje já tá com 19. E os médicos deram em torno de meses pra ela, sabe? E ela engravidou, fez tudo isso, que eu vou discutir mais pra frente. Aí ela fala, você compra esse medicamento que você vai curar a sua dor, entre aspas, assim. Aí a pessoa vai comprar cá, independentemente do que for. E isso é errado, cara, porque você tá vendendo, o seu dinheiro que você tá recebendo é um dinheiro de sangue, cara. Porque você imagina aquela pessoa que não tem nada, cara, tá endividada até o talo, e você fala que se você comprar vai dar certo, a pessoa vai se endividar mais, vai fazer isso, aquilo, sabe? E a pessoa é muito antiético, sabe? É muito falta de empatia também dela, porque ela não colocou no lugar da outra pessoa que tá realmente em cuidados paliativos, não tem nada que a medicina possa fazer, e ela vende um medicamento que é proibido fazer propaganda, sabe? E o pai dela era o representante. Eu acho que o perfil do pai dela é bloqueado, só pra privado, e depois de um tempo que aconteceu essas coisas, ela bloqueou também os comentários, bloqueou tudo depois que surgiu esse negócio. Aí depois ela apagou, né, a postagem que ela fez desse medicamento, e todo mundo não ligou mais, todo mundo começou a curtir, começou a compartilhar normalmente, sabe? Referente a esse
felicidades. Eu, Isabel Veloso, como a divulgadora desses sites, eu peço desculpa a essas pessoas que se sentiram lesadas. Quero deixar claro que nunca foi a minha intenção lesar com essas pessoas ou fazer com que elas se sentissem lesadas, porque eu, como influencer, realmente esperava que essas empresas tivessem as competências necessárias de entrega dos seus produtos. As pessoas lesadas, a gente vai fazer o possível para que essas pessoas tenham seus direitos estabelecidos. Então, mais uma vez, eu peço desculpa por, de alguma forma, ter causado essa má impressão às pessoas. Então agora vamos entender a verdade, o que é o linfoma de Hodgkin, que é essa tal doença que ela diz. A doença a qual Isabel fala tanto, o linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que afeta os linfonodos, aqueles carocinhos do sistema linfático que fazem parte do sistema de defesa. Ele é mais comum entre jovens de 15 a 40 anos. E apesar de ser uma doença séria, a maioria das pessoas é curada com quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. O diagnóstico é feito por biópsia do linfonodo. Os sintomas incluem aumento dos linfonodos, geralmente indolores, febre, suor noturno e perda de peso. Os estágios vão de 1 a 4, dependendo do quanto a doença se espalhou. E a chance de cura pode passar de 85%. Que o tipo de câncer da Isabel é o linfoma de Hodgkin. É isso? É assim que fala? Isso é outra doença. Entendi. Aqui foi. Foi. O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que tem um alto índice de cura. É mesmo? Curável. Alto. Foi um dos primeiros tumores, os primeiros tipos de câncer curável. A quimioterapia e radioterapia você cura quase todos os casos, dependendo da fase, é claro. No caso da Isabel, ela foi diagnosticada em 2021, fez transplante de medula, chegou a ser considerada curada, mas depois a doença voltou. Segundo relatos, ela não respondeu mais aos tratamentos convencionais e passou a receber cuidados paliativos. Ouvem bem, cuidados paliativos. Mas entra em um ponto importante agora. O que são cuidados paliativos? Muita gente confunde com estágio terminal, mas não é a mesma coisa. Cuidados paliativos são indicados quando não há mais tratamento curativo, mas o objetivo é aliviar os sintomas, controlar a dor e dar qualidade de vida ao paciente. Já o estágio terminal é quando a pessoa está nos momentos finais da vida, com falência dos órgãos e sem possibilidade de reversão. No caso da Isabel, a própria médica dela explicou que o tumor estava pequeno e estagnado, que ela não está em estágio terminal, que ela disse que estava no podcast Inteligência Limitada, que ela fez todo aquele drama, que as pessoas se compadeceram com ela, que as pessoas viram, familiares, até mesmo elas mesmas nela, que é uma jovem de 18 anos, que fala bem, é uma jovem educada, que ela mesma disse que estava em estágio terminal e os médicos deram alguns meses. E na outra semana ela já estava divulgando o golpe. Depois que ela foi num podcast, ela já estava na outra semana divulgando o golpe. Cara, as pessoas são tão cegas que só porque a pessoa tem um rostinho bonito, a pessoa fala bem, a pessoa é educada, fala mansa, isso, aquilo, as pessoas acreditam tudo, cara. Não tem como justificar uma coisa, cara. As pessoas são cegas. Cara, é muito complicado porque ela mexeu não apenas com pessoas, ela mexeu com sentimentos, ela mexeu com sonhos, ela mexeu com a saúde das pessoas, sabe? Porque vocês sabem muito bem quando a pessoa tá em estágio terminal de uma doença, cara, a pessoa... Você vê na fisionomia da pessoa que a pessoa tá debilitada, tá isso, aquilo. Realmente tem meses de vida. Tem alguns meses de vida. Aí ela não. Ela apareceu saudável no programa. Depois de um tempo, ela tava divulgando um golpe. Depois ela engravidou. Porque a gestação, não sei se vocês sabem, também tem que explicar que é praticamente 9 meses. Se os médicos deram 8, 9 meses pra ela, vai engravidar. Pensam comigo. Se fosse você tá com um câncer terminal. Os médicos deram pra você, vai, chutando baixo. 12 meses de vida. Todo o tratamento que você faz, quimioterapia, imunoterapia, todos esses tratamentos prejudicam o seu sistema imunológico, prejudicam a sua saúde, os seus órgãos, o seu organismo, os hormônios, tudo prejudica. Aí você vai engravidar, você vai ter uma gestação de risco, porque praticamente é uma gestação de risco. Tanto risco para o seu bebê, quanto para você. Aí pensa bem, se fosse verdade tudo aquilo que ela dizia... Ela ia engravidar, cara. Ela ia fazer tudo aquilo que ela fez, sabe? Até mesmo eu, que tô dando a minha opinião,
Às vezes as pessoas vão pensar que eu não tenho empatia. Não é questão que eu não tenho empatia, é questão que tem que ser mostrada a verdade. Se a pessoa estivesse passando por tudo isso, ela ia fazer esses golpes. Golpe do CBD, golpe de auxílio maternidade, semijóias, golpe da Shopee. Aí depois ela fazia postagens, né? Que nem era ela, né? Era a assessoria dela que fazia, que ia devolver o dinheiro, que ela não sabia que a empresa era uma farsa, isso e aquilo. Sempre a mesma historinha. Quem me conhece sabe isso, aquilo. E fica por assim mesmo. Vocês entram no perfil dela hoje em dia, os comentários estão liberados normal, porque até um tempo atrás os comentários eram limitados. As pessoas fecham os olhos para as coisas que aconteceram, que foi nitidamente golpe que ela fez. Não é porque ela tem um rostinho bonitinho que ela é santa, que ela fala a verdade o tempo todo. Aí as pessoas fecham olhos e você vê os comentários elogiando ela, que isso e aquilo, que Deus abençoou, que Deus curou. Cara, mano, as pessoas são muito irreais, cara. São muito irreais. Porque se fosse outra pessoa, você sabe muito bem, se fosse outra pessoa que tivesse feito isso que ela fez, cara, hoje mesmo já tava cancelada, já tava as redes sociais tudo caída. Mas você sabe muito bem que rola muita coisa por detrás dos panos, que se eu der minha opinião a mais, eu não tenho advogado pra isso. Quando o drama vira mercadoria, até onde vai a nossa empatia? Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, assista essas playlists que eu deixei aqui no final. Até a próxima!